Agora sim, oficialmente, vamos começar mais uma pré-aula, né? O nosso quarto passo, então, do nosso método da qualidade corporativa, que envolve cocriação de estratégias, design thinking aplicado aos projetos corporativos. Então, eu queria saber quem é que já estudou design thinking, sabe sobre isso. Ó, a Vera colocou superficialmente, Isabela, legal, já estudou. Silene, de forma superficial, estou estudando. Entendi. Gente, eu nunca achei que um curso que eu fiz ia me agregar tanto valor à minha prática profissional. Na verdade, eu fui procurar essa metodologia de design thinking para aplicar comigo mesma, na nossa empresa. E hoje a gente aplica muito estratégia de design thinking, seguido a gente faz isso. Então, o que eu vou começar a falar aqui, mas de novo, no nosso treinamento, a gente vai conseguir se aprofundar mais, inclusive no presencial, em junho, a gente vai fazer uma prática de design thinking, para a gente vivenciar isso. É algo que vocês não só vão poder aplicar nos projetos, mas vocês vão aplicar para a vida de vocês. E isso é sensacional, tá? Tem um livrinho que eu estou usando como base para todo esse conteúdo, que é esse aqui, que se chama Do Design Thinking ao Design Doing. Como usar empatia para criar produtos que as pessoas amam. Esse livro, ele não foi escrito para arquitetura e design, tá? Mas, se a gente entende que o que a gente faz também é um produto, também é um serviço, ele tem algumas estratégias aqui que eu me baseei muito para compor todo o material que vocês vão ver lá no treinamento do método, tá? Do Design Thinking ao Design Doing, do John Colco. Legal? Então, deixa eu já compartilhar com vocês. É uma outra apresentaçãozinha. Então, eu só vou precisar, deixa eu só ver uma coisa, eu vou ter que encerrar lá. Peraí. É aula 4. Tá, deixa eu ver se vai dar agora. Legal, preciso que alguém só me dê um okzinho aí se tá conseguindo visualizar. Vera, que eu tô te enxergando, tá enxergando? Legal. Tá. Então, vamos, deixa eu só botar isso aqui para cima. Vamos para a nossa quarta pré-aula. E daí a gente chamou esse passo de cocriação de estratégia, só que eu nunca vou esquecer que tem o Mailton, que é um parceirão nosso da neurociência, que é o nosso professor, inclusive, no NeuroArc Academy, que ele disse, Pri, tu tem que parar de usar essa palavra cocriação, isso aí tem um monte de coach usando cocriação, não usa mais cocriação. Mas eu acho que cocriação deixa claro o que significa tudo isso, tá? Então, entendam da forma como quiser, se quiserem chamar de outra forma, mas a ideia é como que a gente cria estratégias com outras pessoas para os nossos projetos. E, na minha opinião, isso é co-criar, é criar junto, tá? Então, outras pessoas, que não é só nós da equipe de design da arquitetura, que vamos fazer as estratégias. A gente vai envolver nesse passo, nesse momento, a gente vai envolver essas pessoas que a gente identificou antes. E é elas que vão nos ajudar a trazer as respostas para os problemas, tá? Então, vamos começar com a nossa frasezinha de sempre, e a frase de hoje que eu trago é uma frase justamente deste livro, do John Colco, que ele diz, o design deseja ser mais do que estética. E o que eu quero dizer com isso? E para mim, quando eu li essa frase está logo no início do livro, faz total sentido, porque é muito do que a gente fala aqui no método. É ir além da estética. Como que a gente pode criar ambientes? Obviamente que a estética importa, sim, mas a gente pode criar ambientes que sejam muito mais do que isso, tá? E essa metodologia, ela nos ajuda exatamente a mostrar isso. E é por isso que quando a gente fala de design ou design thinking, a gente explora muito a questão de soluções de problemas, resoluções de problemas, tá? Então, para quem está assistindo aqui e não me ouviu ainda falar sobre o treinamento do método da qualidade cooperativa, só para deixar aqui registrado, é o nosso treinamento presencial.
que tem nova data, então, prevista para acontecer no dia 27 de junho. A gente está transferindo, então, em função de todo esse cenário atual, mas o dia que estava já pré-marcado esse treinamento, de 25 de abril, vai acontecer um momento online, então, também. Então, quem está inscrito no Método da Qualidade Corporativa vai poder participar tanto do momento online, no dia 25 de abril, quanto do treinamento presencial no dia 27 de junho, tá bom? Para quem é para todos aqueles que queiram trabalhar com projetos não residenciais, principalmente porque envolve esses 4 pilares, que é a neuroarquitetura, a sustentabilidade, design thinking e foco nas pessoas. E hoje nós estaremos falando exclusivamente sobre um desses pilares, que é a parte do design thinking, que são essas dinâmicas de cocriação de estratégias para a gente levar para as nossas soluções de projeto. Bom, vamos lá. Esse é o nosso 4º passo, então. E o que eu queria passar hoje aqui? Primeiro, a gente vai contextualizar um pouquinho o que é design thinking. Algumas pessoas disseram que já estudaram, outras ainda não. Então, só para deixar claro um pouquinho o que é isso. E vou mostrar para vocês, inclusive, algumas imagens de uma sessão de design thinking que a gente aplica, e isso faz parte do método. Por isso que eu falei que no nosso treinamento presencial, a gente vai simular isso, a gente vai fazer junto essa sessão de design thinking, aplicada para projeto. Depois que a gente entender o que é design thinking, a gente vai entender que a gente está aplicando isso para uma estratégia de projeto, tá? Ela não é exatamente a sessão de design thinking que a gente faz, a gente aplica ela para projeto. Já vou explicar por quê. Então, vamos lá. Entendendo o que é design thinking, e daí eu vou trazer alguns conceitos, que é uma metodologia. Então, design thinking é uma metodologia de comunicação criativa para resolver problemas, transformando-os em oportunidades, em desafio, e é focado em pessoas. Então, estão me ouvindo? Tá tudo certo? Tá, legal. Focado em pessoas. Então, isso faz total sentido para tudo isso que a gente vem falando, para tudo isso que a gente está estudando, porque é o que nos interessa, é realmente saber um ambiente, como que a gente faz um ambiente mais humano, tá? E é por isso que a gente vai utilizar muito a base desta metodologia. Aqui tem uma outra frasezinha que eu recortei do livro do John Coco, que diz o que é o design, né? O processo de design costuma ser descrito como centrado no usuário e não centrado no mercado ou na tecnologia, pois as decisões são tomadas a fim de ajudar as pessoas a atingir suas metas e alcançar suas aspirações. Então, essa frase é muito legal para a gente entender que nesse momento, e a sessão que nós vamos fazer, ela vai ser exclusivamente centrada nas pessoas. Exclusivamente centrada nas pessoas. O que quer dizer? A gente não vai ter tecnologia, a gente não vai ter uso de celular, ou uso de computador, ou projeção, nada disso. E ela não vai estar direcionada neste momento ao mercado ou sei lá, outras questões particulares externas das pessoas, tá? Nós vamos estar exercitando a empatia o tempo todo durante essa sessão de design thinking, porque a gente precisa se concentrar nos usuários, nas pessoas. E aqui vem um trabalho muito nosso de tirar o nosso ego, de novo, tirar o nosso julgamento. A gente já falou bastante sobre isso na pré-aula 1, tá? Mas aqui a gente põe isso exatamente em prática. A gente não tem como começar uma sessão de design thinking se a gente não tiver exercitado muito isso em nós. A gente tem que estar 100% presente para ouvir e observar como que as pessoas vão responder a essa metodologia. E aí, só para contextualizar vocês, como que eu cheguei nisso e por que eu cheguei nisso, tá, gente? Como eu falei para vocês, há uns anos atrás, eu fiz um curso de Design Thinking, meu particular, Priscila, porque eu já tinha lido um pouquinho sobre a metodologia, achava que fazia sentido para resolver os meus problemas internos da empresa. Tá? Então, como que eu aplico hoje no escritório a sessão de Design Thinking, por exemplo? Às vezes a gente chega num momento que a gente está com muita coisa para fazer, coisas atrasadas, eu chamo toda a equipe para uma sala e a gente juntos
juntos, de novo, sem tecnologia, sem ficar pensando no mercado, nem nas questões externas, a gente juntos pensa como que nós vamos resolver o que a gente tem para resolver. Então, eu fui buscar essa metodologia para mim e para minha empresa, mas depois, e o que eu estou trazendo aqui, eu tive a oportunidade de ter um workshop nos Estados Unidos com o pessoal da SAP, que falou muito sobre design thinking e a cultura que eles usam, uma cultura de inovação que envolve 3 pilares, e nesses 3 pilares eles amarram com o design thinking. Eu não sei se tem alguém aqui que viajou conosco para o Vale do Silício no ano passado, mas isso aconteceu ano passado. Nós levamos um grupo de arquitetos para lá. Maria Tereza, que bom! Eu estava torcendo para que tu estivesse aqui. Maria Tereza, estava aqui, tu lembra desse momento, minha amiga? Então, e daí eu até consegui resgatar, eu estava procurando hoje nas imagens, o que eu tinha de imagens desse momento, e aqui eu tenho, inclusive, um vídeo. Olha só, é bem rapidinho, tá? Mas vamos ver se dá para ouvir. Tá sem som. Ai, tá sem som. Sabe por que que tá sem som? Deixa eu já desconectar aqui. É porque eu tô com o fone. Vamos botar de novo. Peraí. Me avisem daí se não som, tá? Me avisem que eu tô vendo vocês. Vou botar bem isso. Segundinhos. Major functions. One is people, process, and places. Places means physical spaces, creative spaces, or workspace design. So which one do you think is the hardest to do? People. So if you're talking to the CEO to say, I'm trying to change the culture, can you help me create the space? And you create this space, do you think you're going to be successful? No. I guarantee you will create. Bom, gente, eu não sei se deu para escutar, tá em inglês, né? Isso que foi um workshop que a gente teve, então, acesso. A Maria Tereza, que está aí, participou também. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tirei o fone, agora só me dei um ok se vocês estão me ouvindo. Tá. Então, o que ele estava dizendo aí, né? A gente estava falando sobre cultura de inovação da SAP. Se vocês não sabem o que é a SAP, é uma das maiores multinacionais hoje de tecnologia, tá? Eles são realmente muito grandes. E nesse lugar onde a gente estava era numa App House, que é um dos... Eles têm algumas casas, são 7 casas só ao redor do mundo, que é para desenvolver inovação, tá? E aí, o que ele estava dizendo aí? Sobre como ter uma cultura, né? Uma mudança de cultura de uma empresa. Ele colocou que é baseado principalmente nesses 3 pilares: pessoa, processo e lugares. E lugares aqui ele deu muita ênfase que é ambientes físicos mesmo. E daí ele diz assim, se a gente quiser mudar uma cultura, a cultura da empresa, né, deixar mais inovador, por exemplo, vocês acham que simplesmente a gente mexendo no ambiente a gente vai ter sucesso? Né? E daí ele diz que não, claro que não. A gente tem que, para fazer qualquer mudança no ambiente, a gente tem que começar olhando para as pessoas. E daí, a partir disso, ele nos deu uma mega aula de Design Thinking, porque todas as mudanças de ambiente físico que eles fazem através de um processo de Design Thinking. E daí, quando eu ouvi ele falando, para mim ficou mais óbvio ainda que a gente precisava trazer isso para o método da qualidade corporativa. Se a própria SAP, antes de contratar o arquiteto, de fazer qualquer mudança, já faz sessões de Design Thinking com as pessoas, para, através de um processo, de um método de Design Thinking, fazer uma mudança no ambiente, poxa vida, nós que somos arquitetos e designers, a gente tem que aprender a fazer isso também, né? Até para se alinhar, e isso é muito legal também, gente, a gente alinha o nosso diálogo com o ambiente corporativo. Eles estão acostumados com esse tipo de metodologia, seja Design Thinking, seja qualquer outra metodologia ágil que eles chamam, né? Então, para mim ficou muito claro sobre isso, e no vídeo também ele perguntou qual que é, de todos esses aqui, qual que é mais difícil de você entender e modificar, e qual que é?
Pessoa, né? Pessoa, o ambiente é muito fácil a gente mexer no ambiente. Só que se eu não fizer as intervenções no ambiente baseada nas pessoas, não vai fazer sentido, não vai funcionar. Então é por isso que eles lá dentro já aplicam design thinking e isso que a gente está trazendo também. E daí depois ele continuou todo esse papo, nos mostrando todos os passos do design thinking que eles consideram, tá? Que eles chamam de human-centered design, né? Que é um design centrado nas pessoas, no humano. E daí, quando a gente pesquisa, e várias bibliografias, inclusive essa que eu mostrei, elas falam de vários passos, de várias etapas para serem aplicadas numa metodologia de design thinking. E aqui eu trouxe um exemplo, que eu peguei uma imagem mesmo na internet. Vocês provavelmente, se vocês jogarem design thinking aí no Google, vai aparecer exatamente esses passos, tá? Que são, primeiro, a gente tem um problema. O que a gente faz? A gente observa as pessoas, como que elas estão reagindo a esse problema. Então, exerce a empatia, né? Depois a gente define qual que é o foco que a gente vai trabalhar que possivelmente vai estar impactando nesse problema. Nós vamos criar alternativas para possíveis resoluções desse problema. Depois a gente vai prototipar, a gente vai construir estratégias aí para simular respostas a esse problema. Depois a gente vai testar isso e aí sim nós vamos executar. Então, esse aqui são as etapas básicas de um processo de design thinking. Porém, o que eu falei antes para vocês? Eu acho que o bacana e o diferencial é a gente pegar uma metodologia que é hoje aplicada para várias coisas e aplicar para o nosso mundo, para a nossa realidade. E é por isso que daí no próximo slide eu tentei fazer eu tentei encaixar, na verdade, onde que essas etapas da metodologia de design thinking estão aparecendo e o que eu modifiquei para a gente conseguir trazer para nossa vivência, para nossa realidade, tá? As corzinhas eu usei as mesmas aqui para simbolizar e aqui tá os nossos 10 passos do método, lembra? Então a gente começa aquele primeiro passo, começando de dentro para fora. No segundo passo, a gente faz a nossa imersão empática. No terceiro passo, a gente define as personas. Quarto passo, a gente cocria essas estratégias com a base do design thinking. A gente compatibiliza esses resultados, a gente gera um relatório. A partir desse relatório, a gente desenvolve o projeto, a gente entrega o projeto, a gente faz um acompanhamento pós-projeto e depois a gente aprende com os feedbacks que a gente recebe. Onde que entram essas etapas aqui, então, de uma metodologia tradicional do design thinking? Elas estão distribuídas ao longo deste método. A gente vai ter, sim, uma partezinha que é uma seção do design thinking aplicada ao projeto, mas se vocês observarem, a gente está distribuindo tudo isso ao longo de todo o processo. E olhem que fantástico quando a gente entende isso, gente. Porque, enfim, talvez vocês tenham seguido até hoje algum tipo de metodologia de processo de projeto que, de repente, até tem a ver com a metodologia do design thinking. E se a gente se aprofundar, olha o quanto mais rico não vai ficar tudo isso. Então, olhem só. Onde que a gente está aplicando empatia aqui no método, tá? A gente tem a nossa imersão empática, onde a gente claramente faz isso. E qual que é a parte da definição do foco, da definição do problema? Onde é que a gente aplica isso já? Desde a primeira reunião inicial, aqui ó, inicial dos objetivos, aqui a gente já começa a centralizar o nosso foco. Então, aquela reunião lá com os empresários, com quem está nos contratando, eles já vão nos sinalizar, muito provavelmente eles já vão nos sinalizar. Olha, a gente vai ter que fazer uma intervenção nos ambientes, sei lá, da recepção, da sala de reuniões, porque está dando esse tipo de problema, então a gente quer que vocês já pensem no projeto sobre isso e aquilo. Então, eles já nos sinalizam, eles já nos definem um foco. Porém, a partir da nossa imersão empática, né, da nossa empatia, durante todas as pesquisas que a gente vai fazer, a gente já está observando essa possível hipótese do problema. E daí, a partir dos resultados dessa imersão empática, a gente vai redefinir esse nosso foco ou não. Porque aqui, de novo, lembram? Conforme as percepções que a gente vai identificando aqui das pessoas, talvez a gente vai ter que redefinir esse problema, redefinir o que a gente vai trabalhar.
Aí sim, na parte da compatibilização, principalmente, da cocriação, a gente já vai idealizar possíveis resultados, possíveis alternativas de solução desse problema. Aí nós vamos compatibilizar tudo isso, vamos gerar um relatório e vamos fazer um projeto. Vamos prototipar, que eles chamam. Eu estou usando bem a linguagem que o Design Thinking usa, tá? E aí a gente vai testar isso. Como é que a gente vai testar? Como é que a gente testa um projeto? Nós usamos muito a realidade virtual. E quando a gente falar sobre desenvolvimento, apresentação, entrega de projeto, a gente vai falar muito sobre isso, tá? A importância de se ter uma realidade virtual hoje o mais real possível. O mais real possível, porque esse teste, inclusive, vai ser teste fisiológico que nós vamos fazer. Da mesma forma como a gente lá no briefing, a gente testou, lembra que a gente tirou as respostas fisiológicas das pessoas? A gente também vai fazer isso aqui na hora de apresentar o projeto. E daí sim, a gente executa e implementa, então, essas soluções a nível de projeto e depois, inclusive, a gente volta para testar, né? Então, olhem que bacana quando a gente começa a botar um mapa. Então, isso aqui é de uma forma geral o que é a metodologia do Design Thinking. E quando a gente começa a trazer para o nosso universo, para a nossa realidade, a gente começa a ver que ela tá sendo implementada em várias etapas do método. Eu tô adorando ler os comentários, ó. Tem um livro chamado Sprint. Olha que legal a Fer dizendo. Nossa, aplico tudo sem saber. A Vera dizendo, eu aplico no meu trabalho o método Scrum. Scrum, muito legal, Vera. Show de bola. Nunca apliquei Design Thinking nos projetos como técnica. Muito interessada em aprender, a Roberta está dizendo. Muito legal, doida para implementar. Gente, começa a dar uma outra visão. E sabe o que é mais legal que eu falei antes? Ó? Tanto Scrum, Sprint, Design Thinking, isso tudo são metodologias que muitas empresas estão adotando nesse momento. E o que isso significa? A gente entra na linguagem do cliente. Pensa, quando vocês dizem que vocês aplicam um método que envolve também essas metodologias. Se eles, inclusive, já aplicam isso, eles ficam fascinados. A gente já teve cliente, inclusive, que chegou para nós depois do método todo aplicado, de chegar e dizer assim, nossa, sabe, Priscila, que a gente está fazendo agora, revendo a nossa logomarca e o pessoal da identidade visual também fez Design Thinking conosco, olha que legal. Então, assim, eles começam a ver que a gente está dentro desse universo, entendeu? A gente não é um caso separado e a gente precisa estar para ganhar a confiança deles. É muito, muito, muito legal. E, de novo, isso aqui, então, a gente está aplicando para esse universo do método, mas, gente, quem quiser se aprofundar, seja um Scrum, Design Thinking, Sprint, é muito legal para o dia a dia profissional da gente. É bem legal mesmo, tá? E como é que a gente tem feito, então, isso na prática, tá? De novo, aqui a gente está aplicando ao projeto, aplicando ao método. Não peguei uma receita de bolo de algum lugar e simplesmente copiei e colei. A gente foi adaptando conforme a gente foi fazendo essas sessões. Tanto que até um tempo atrás a gente chamava de sessão de visioning, que era uma sessão de visão da empresa, visão dos problemas da empresa. Tá? Tudo vai ser muito visual nessas sessões, para começar, tá? Então, a gente tem materiais de apoio, a gente tem ferramentas que a gente utiliza, que são tanto formulários, assim, ó, onde as pessoas vão preencher com post-its, de pontos específicos que a gente quer encontrar soluções para os problemas. Então, podem ser várias coisas, a gente não tem como prever isso antes de começar a aplicar o método. A gente só vai chegar nesses pontos de soluções, de problemas que precisam ser solucionados depois que a gente fizer as nossas pesquisas online, as nossas entrevistas, as nossas reuniões. Aí a gente vai começar a mapear quais são os gaps, quais são os pontos que têm que ser melhorados nesse ambiente. E daí exatamente esses pontos, então a gente define antes e a gente prepara todos os nossos materiais de apoio direcionados conforme os pontos que a gente tem que trabalhar. Quais são, então, os materiais de apoio, tá? E vocês vão receber, inclusive, esses layouts desses materiais no método. Tanto os formulários que precisam ser preenchidos, e são vários, tá? Com post-its,
quanto as imagens que a gente vai utilizar para auxiliar as pessoas que vão participar nesse processo. Legal? Então, são ferramentas que são tanto ferramentas visuais com imagens, quanto ferramentas visuais com planilhas e formulários. A Fer já está perguntando quem participa desta etapa. Já vou falar exatamente sobre isso, tá? Deixa eu só ler o que a Camila escreveu. Para mim é novo, meu conhecimento superficial vai ser tipo aprender a dirigir uma autoescola. Ó, já vou entrar nas pessoas, tá, gente? Quem participa. O segundo ponto que a gente tem que considerar. Tudo precisa ter tempo para acontecer. Tudo. As pessoas, elas vão ter atividades para fazer durante essa sessão. E a gente precisa organizar essas atividades a partir de tempo. Por quê, gente? Já tive experiências em que a gente não cronometrava tempo e o negócio se estendia. Só vou fechar aqui um pouquinho, que tá ficando frio. O negócio se estendia de uma forma enlouquecida. As pessoas, elas não conseguem se organizar no pensamento se elas não tiverem um tempo pré-definido. Então, a gente vai dar atividades para as pessoas que vão ser feitas com um cronômetro, com um tempo, tá? E é extremamente importante isso, é extremamente a gente preparar a agenda de cada sessão, o que vai acontecer a cada momento e quanto tempo isso vai levar para acontecer, tá? Legal. E daí eu vou vir para a pergunta da Fernanda. Quem participa destas sessões, tá? E é bem assim, gente, é super legal. Enfim, eu vou mostrar umas fotos aí, são fotos reais, tá? Bom, a gente precisa definir com antecedência quem vai participar, tá? Até porque precisa fechar a agenda das pessoas, vai depender também a quantidade de gaps, de problemas, vai influenciar na quantidade de pessoas que a gente vai ter, porque é importante que para cada grupo de problemas, ou seja, para cada desafio que a gente tem que resolver, a gente tenha pelo menos 3 pessoas. Então pensem, daqui a pouco se eu tenho lá 5 desafios para resolver, eu vou precisar de um time de 15 pessoas. E daí, quem serão essas pessoas? O público mais misto possível. Lembram qual foi o critério que a gente definiu para as entrevistas presenciais? O público mais misto possível, para que a gente possa ter maior número de visões diferentes. Ou seja, se eu tenho na minha empresa, que nem eu falei esse último case para vocês, 10 personas, 10 grupos diferentes, eu já vou ter que ter pelo menos 10 pessoas nessa empresa, uma representando cada grupo, nessa sessão, uma representando cada grupo. Entendem? Então, primeiro, precisa definir a quantidade de pessoas que vai ser influenciado pela quantidade de desafios que a gente tem para resolver. E segundo, a quantidade de pessoas também vai ser definida pela quantidade de personas que tem na empresa. Agora, uma questão importante. Nunca misturem lideranças e colaboradores. Já fiz isso uma vez, foi uma falha terrível. Por quê? O que vocês acham que aconteceu? Já dá para imaginar, né? Os colaboradores não abrem a boca na frente das lideranças. Então, por mais horizontal que seja a empresa, por mais a cultura colaborativa, gente, não rola, não rola. E nesse momento a gente precisa que as pessoas estejam ali, estejam presentes, não estejam constrangidas com nada, que o que elas vão falar seja realmente a verdade. Ó, a Camila botou, não fala a verdade. Exatamente. E daí o projeto sai errado. Exatamente isso, Camila. E daí a gente faz todo esse investimento de tempo, né, de atividades, a empresa está investindo e a gente não vai ter as informações adequadas, tá? Mas quem define os representantes? É o arquiteto com base nas entrevistas ou a empresa? Ótima tua pergunta, Roberta. Já tive ambos os casos, já tive tanto empresas que disseram, eu gostaria que, né, a gente explique primeiro a gente explica o que vai ser a sessão, a gente explica da necessidade de ter pessoas diferentes, e daí pode acontecer de a empresa já vir, legal, então eu libero essas pessoas, até às vezes acontece em função de agenda também, ou então já aconteceu de as empresas nos perguntarem, principalmente baseado nas nossas entrevistas, tá? Até tu botou ali, né, com base nas entrevistas na empresa.
A gente gosta muito de chamar para sessões as pessoas com quem a gente já conversou nas entrevistas individuais. Porque também, já tive experiência de fazer com pessoas que eu já tinha conversado antes e pessoas que não. Normalmente as pessoas com quem a gente já conversou nas entrevistas individuais, elas se sentem mais à vontade porque elas já nos conhecem, tá? Então elas se sentem mais à vontade de falar. Então eu acho mais interessante chamar pessoas das quais a gente já tenha conversado. E daí, quando a empresa libera, ok, quem vocês acham que é melhor participar dessa sessão? A gente avalia principalmente aquelas pessoas que mais falaram, que foram mais comunicativas na entrevista presencial. Porque não me interessa uma pessoa que seja timidazinha, que vai ficar ali no cantinho e não vai abrir a boca, né? Então, procurem sempre um perfil mais diverso possível, tá? Que envolva todas as pessoas da empresa e que sejam pessoas comunicativas, que não vão ter problemas de timidez, enfim, na hora de falar e de se expor, tá? Porque elas vão ter que se expor. Todo mundo aí tem que falar. E aí, gente, como é que acontece? Existem rodadas, tá? E é por isso que é importante a gente definir um horário. Normalmente, essas sessões levam em torno de 1 hora, 50 minutos. A gente faz um programa para 50 minutos, mas a gente sempre deixa uma margenzinha aí de mais uns 10 caso atrase. E a gente tem rodadas. Como que funcionam essas rodadas? A gente, não sei se tem alguma foto que mostre mais amplo, mas essa aqui também ajuda, ó. A gente sempre explica no início como vai funcionar. Então, como que funciona essas rodadas? A gente pega mesas, ou dá para fazer em paredes também, eu já fiz isso. E a gente cola nas paredes ou põe em cima das mesas quais são os gaps, quais são os problemas. Então, a gente faz tipo ilhas. Por exemplo, uma mesa para cada ilha, tá? Então, aqui, deixa eu me lembrar o que a gente falou. Ó, espaços de higiene, por exemplo, era um problema nessa empresa aqui. Espaços de higiene, que significa espaços de sanitários, espaços de vestiários. Então, a gente traz referências de imagens a partir do que a gente já entende que podem ser possíveis soluções dos problemas, tá? Então, inicialmente a gente levanta quais são os principais problemas que a gente vai ter que resolver, e daí a partir dessas imagens ilustrativas, a gente pede para que as pessoas, os grupos, observem essas imagens e em post-its escrevam o que elas acham que pode ser interessante aqui para resolver os problemas que a gente tem. Tá? E daí elas têm um tempo para fazer isso, por isso que são rodadas. Então elas vão ter lá X minutos para ficar olhando e preenchendo e vão colocar o máximo de possível de post-its nessa ilha. E aí, o que vai acontecer? Depois que termina esse tempo, a gente vai trocar as equipes. Então, a equipe que estava lá criando uma outra solução, ela vai vir para os espaços de higiene, vai ler todos os post-its que tem aqui, vai observar as fotos e vai ver o que mais ela pode contribuir. Depois que ela terminar aqui, bate o nosso reloginho, roda de novo. Vem outra equipe que estava em outra ilha e vai olhar para esse problema. Depois roda de novo, até que todos passem por todas as ilhas. No final, quando a equipe original da ilha retorna para sua ilha, ela vai ler todos os post-its e dela vai receber uma outra ferramenta, que é uma ferramenta de compilação de resultados, onde ela vai identificar o que na opinião dela, de todos aqueles post-its, quais são os post-its que realmente são importantes neste momento e que são aplicáveis neste momento, tá? Isso é muito legal, eu sou suspeita para falar. A Priscila está dizendo ali, agrega muito valor, a Cláudia está dizendo que massa. É muito, muito, muito legal, gente. Aqui chegam insights que nem a gente, se a gente ficasse ali, sei lá, meses dentro da empresa, a gente não ia chegar. Porque parte deles. E lembrem que aqui, ó, de novo, não tem tecnologia, não tem nada externo influenciando, é somente a cabecinha deles. Isso é muito legal. É muito legal. Saem muitos insights bacanas. É legal que a gente explique desde o início como que isso vai funcionar, porque daí no final, o que acontece? Eles têm que apresentar para o grupo
os relatórios, tá? O que eles consideraram. E para cada ponto que eles acham importante e viável de ser colocado, eles têm que nos dar o principal benefício. O que a empresa vai ganhar se ela aplicar isso? E daí, gente, a partir desse momento, desses benefícios que os próprios colaboradores colocam, ou as próprias lideranças colocam, isso é o argumento de projeto que a gente vai utilizar. É demais, é demais. Claro que é importante deixar claro para eles o objetivo e deixar claro, acho que até botei no próximo, que talvez não vai dar para ser feito tudo que eles estão botando aí. Talvez não vai dar. E ok, eles têm que ter consciência disso, né? Então, assim, a gente fala que a gente vai levar, inclusive é legal no momento que a gente pede para eles colocarem quais são os benefícios, por quê? Porque eles começam a se colocar na realidade. E eles mesmos se dão conta quando alguma coisa ali é frescurite, sabe? E que eles veem que não tem um impacto tão direto. Então, é legal porque isso já faz eles se colocarem, botarem o pé no chão e nos dão os reais argumentos. Os reais argumentos que a gente consegue daí justificar algo no projeto, sei lá, que daqui a pouco o presidente da empresa não tinha solicitado, não tinha se dado conta ainda, entende? Então, isso começa a ter muitos registros. É importante que a gente esteja, por isso que eu falei lá no início, é importante que a gente esteja muito presente nesses momentos, porque a gente não grava, até porque a gente não grava para não, enfim, expor eles, né, nem criar nenhum tipo de constrangimento. Então, a gente tem que estar muito atento, porque eles vão falar nesse momento, e daí a gente registra esses insights, tanto através de fotografias, como essa que vocês estão vendo, assim como registros à mão mesmo. Então, eu tô o tempo todo, eu fico com meu bloquinho ali anotando, até a gente circula nos grupos, enquanto eles estão discutindo, a gente circula para ouvir o que eles estão falando, para ouvir as discussões que eles fazem entre eles, tá? E aí, no final da sessão, a gente faz esse fechamento, onde todos eles apresentam isso, e a gente daí explica que a gente vai considerar todas as informações, mas que talvez nem tudo vai conseguir ser de fato aplicável. Entenderam? Faz sentido? Opa, já estou terminando. Mas é muito legal, gente. Aqui obviamente, no treinamento a gente vai praticar isso, a gente vai fazer entre nós. É legal que vocês vivenciem isso, tá? Eu fiz isso também, faço isso no meu escritório, para a gente realmente entender o quanto é rica a quantidade de informações que saem daqui. E a gente tem que estar muito aberto, por isso não o julgamento, para o que vai aparecer. Porque talvez vão aparecer soluções que nem a gente teria imaginado. Tá? Fez sentido isso? O que vocês acharam? Essa foi, então, a parte da cocriação de estratégias. Eu já vou, daqui a pouquinho, interromper esse compartilhamento para falar com vocês, ver o que vocês acharam. Na próxima semana é um momento bem desafiador, que é como que a gente compatibiliza tudo isso. Então, imaginem, a gente vai ter todos esses resultados que vão vir dessas sessões. A gente vai ter todos os resultados lá da pesquisa online. A gente vai ter todos os resultados que vão vir das entrevistas. A gente vai ter todos os resultados que vão vir lá das reuniões e a gente tem que interpretar tudo isso. Então, é um momento de muita paciência, é um momento de muito trabalho em equipe. É bacana se tem mais gente envolvida, porque os insights que começam a aparecer aqui na compatibilização, eles são bem importantes. E nós vamos falar sobre esse assunto, então, no próximo domingo, tá? Para quem não estava no início, a nossa nova data do método está prevista para o dia 27 de junho. Nós vamos fazer, inclusive, práticas dessas sessões. Nós vamos se dividir lá no dia 27 e a gente vai fazer em grupo exatamente a mesma sessão que vocês vão aplicar com o cliente, tá? Não vai ter erro. Nós vamos praticar antes para saber como conduzir isso com o cliente, tá bom? Por isso que o método precisa ter essa parte presencial. Mas no dia 25 de abril, a gente mantém essa data para a gente fazer um treinamento online também. Então, agora eu quero ver os rostinhos de vocês. Tá todo mundo aí? Legal, né, gente? Isso tudo, obviamente, quanto mais a gente vai fazendo, mais a gente vai
se tendo segurança para fazer para conduzir essas práticas, tá? Isso é um papel bem importante que a gente tem que se trabalhar, porque é bastante informação na hora de passar isso daí. Imagine uma sala cheia de gente que isso não faz parte muitas vezes do dia a dia dessas pessoas, e a gente tem que realmente estimular elas para um período rápido de tempo, fazer com que elas criem ideias. Então, é muito também da nossa postura de como a gente vai conduzir tudo isso. E isso é muito legal. Quanto mais a gente praticar, mais expert a gente fica para ir aplicando. A gente pode começar aplicando conosco mesmo, com a nossa própria equipe, tá? Muito bem, perguntas. Essa técnica é maravilhosa, Pri. Não me inscrevi ainda porque trabalho mais com residencial. Você acha que é possível aplicar isso na área residencial? Acho que esta parte é possível, Cláudia. Acho sim que esta parte é possível. Por que a gente separa a parte do método dizendo que não é residencial, que é para não residencial? Porque ele envolve valores que talvez sejam diferentes do residencial. Mas se, pensando no teu cliente, você acha que isso pode fazer sentido e pode atender os valores dele, pode sim. Até porque o design thinking você pode aplicar em qualquer área. Né? A Fer está dizendo que o residencial é muito diferente. Quando eu trabalhava com residencial, eu percebia que o residencial tinha outras expectativas além dessas. Tá? Além dessas. Claro? Alguma outra pergunta? Sabe que agora minha barriga tá roncando, que nem eu falei pra vocês antes. Aquele cheiro aqui, a minha percepção, agora já identifiquei, ó. O meu vizinho já jantou, eu ainda não. Por isso que eu tô com fome. O meu cliente residencial mudou muito. Obrigada por passar tanto conteúdo, saindo aqui já. Que bom! Bom domingo. É complexo, mas isso ajuda a conhecer. Sim, Cláudia, essa parte de persona é bem legal. Eu acho que até dá realmente para qualquer área, porque quando você põe o cliente ou os colaboradores, ou os funcionários, ou as lideranças para solucionar os problemas, eu vou dizer uma coisa para vocês, eles começam a se dar conta do quanto o negócio é complexo, né? E que o que a gente faz não é só um risquinho no papel, né? Eu tô vendo que a Priscila fez assim. As pessoas acham que a gente tira da mágica, né, da cartola, a resolução de todos os problemas. E quando a gente joga para eles nos ajudarem a fazer isso, eles veem o quanto é complexo. E daí, gente, sai cada coisa. Eu não sei se eu já comentei, mas teve uma vez que a gente fez e daí as pessoas queriam, porque queriam uma tal de uma copa, e daí a gente mostrou umas copas bacanas, elas disseram, nossa, seria muito legal ter esse puff, ter essa cadeira, ter isso, ter aquilo, porque eu ia ficar muito mais confortável para comer meu lanche, para não sei o quê. Aí eu disse assim, tá gente, mas peraí, vocês vão ter tempo para usar esse espaço, né? Porque eles só se queixavam que não tinha tempo para lanchar, não tinha tempo para nada, por isso que eles não lanchavam em cima das mesas. E daí a gente queria uma copa que fosse prática, rapidamente, pudesse ir lá rápido. E eles queriam começar a pedir um monte de frufru, e aí ia ficar tão legal fazer isso, fazer aquilo. Eu disse, gente, vocês vão ter tempo para usar tudo isso? E aí eles pararam e se deram conta, assim, realmente. Não, mas assim, daí a gente vai se organizar? Eu digo, vocês vão se organizar, vamos se organizar. Então é muito legal que tu joga para eles, entendeu? As questões. Então não é, vi lá no Pinterest uma referência legal de espaço de descompressão, quero ter tudo isso. Peraí, isso é real para a empresa? Você vai atender as suas expectativas, isso, né? Então é isso, é botar, acho que põe as pessoas muito no chão. E outra que alguém falou aí, não me lembro quem é que falou, mas eles se sentem muito valorizados. E isso é muito legal, isso a gente já ouviu muitas vezes no final das sessões de Design Thinking, as pessoas falarem assim, pô, que legal que a empresa está querendo nos ouvir, né? E isso já é muito positivo para todo o engajamento da empresa com os colaboradores, tá? Obrigada, é muito interessante na área de gestão do próprio projeto. Vera, é isso, é muito legal. Gente, a gente faz isso muito entre nós no escritório, é muito legal. Certo? Nos vemos no próximo domingo? E fiquem conosco essa semana. Adorei a ideia que surgiu antes de fazer uma live com a Sinara. Vou convidar ela. Sigam ali quem não segue Qualidade Corporativa. A gente quer botar muito conteúdo essa semana para realmente que as pessoas estejam em casa, mas estejam conectadas a conteúdos que agreguem mais valor, né? Eu acho que é isso que é importante. Tá bom? Super beijo. Se cuidem.
cuidem de dentro, da parte de dentro, para a gente poder ter um impacto positivo do lado de fora. Acho que isso que é o principal nesse momento. Bom, contem com a gente. Super beijo.